Olá, classe! Olá, professor de curso! Quem entendeu a referência, põe aí embaixo nos comentários, hashtag eu entendi. E pra quem não entendeu, vou tirar o óculos aqui. Professor Tiburcio, como eu tinha falado pra vocês da última vez. E eu não tinha tudo, né? Vocês podem ver que não é de madeira, o batom vermelho não tinha pancake, o óculos já tirei, porque, né? Vamos fazer bonitinho, pô. Então, vamos lá! Hoje nós vamos continuar nossa aula, queridos alunos. Muito bem. Eu falei demais já nos outros vídeos, acho que vocês já esqueceram tudo que eu falei. Então, só pra fazer um resuminho, eu tinha explicado como que era o estudo de medicina na França. E, só pra fazer um pequeno parênteses aí, eu já descobri mais uma coisa ontem que já me deixou horrorizada. O vídeo onde eu falei do Passes, dá uma olhada aqui. Gostei disso aqui, vou usar sempre. Dá uma olhada aqui pra ver o vídeo onde eu falo do Passes, que é aquele primeiro ano dos estudos de saúde, onde tá toda a galera reunida pra no final do ano fazer a prova e passar ou não, né, no curso que você quer da saúde. Ontem, o meu cônjuge, e pode rir quem fala e me chama de velha, eu sei que tem quem ri lá de cônjuge, né, Bruno? Essa foi pra você, mas é meu cônjuge. Não vou falar namorado, eu me recuso a usar essas coisas estranhas que os jovens falam hoje. E não dá pra falar namorado porque eu já passei de uma certa idade. Aí eu acho que fica estranho. E sabendo que ele tem 3 filhos, é mais velho que eu, fica esquisito, não fica? Então é meu cônjuge mesmo e Bruno, sou velha mesmo. Então, você tem mais velho que eu. Fica a mensagem. Então, ontem a gente tava aqui conversando disso, os pais dele estavam aqui e uma hora ele me pega e mostra um vídeo, gente, de quando, não de quando ele tava, mas assim, mostrando os alunos nesse ano do Passes na faculdade dele. Ele achou assim na internet, só que aí são vídeos pessoais, sabe? Quando o pessoal põe um vídeo lá, divulga na internet, e aí eu fiquei meio assim, não vou poder pôr imagem porque vai que dá problema, né? Acho melhor não fazer isso. Mas é tipo, sabe quando ele tá no cursinho e alguém filma a aula do professor, que é legalzão e que faz coisa divertida? O pessoal quis filmar uma aula. E, gente, é horrível. Por quê? O que acontece? Você vê no vídeo, então vocês imaginam lá a sala de aula, que é um anfiteatro, né? Como é na Unicamp, né? Como é numa universidade, você tem um anfiteatro semicircular, com as mesas, né? E as cadeiras, e lá embaixo o professor, né? Então, um anfiteatro, né, como os clássicos lá da antiguidade, esse tipo de anfiteatro. E aí o que acontece? O professor entra na aula, a galera começa a fazer uma zona. Sabe, começa a fazer pá, 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 tacar bolinha de papel, aviãozinho, gritar, bater o pé. E aí ele fala, são 600 alunos no anfiteatro. Eles têm 2 anfiteatros, né, falando da Universidade de Nancy. Então ele explicou que era assim na época dele, não sei se hoje mudou, mas eu acho que não. E aí ele fala, são 600 por anfiteatro, 1.200 no total. Imagina 600 pessoas fazendo isso aqui com o pé. É um barulho, balança, ele falou. Então assim, e a galera fazia isso, gritava e fazia zona e tacava coisa. Quando era inverno, o povo abria a porta e tacava bola de neve, né, lá nos alunos. Então você estava lá escrevendo, plá, vinha uma bola de neve, molhava tudo que você tinha escrito. E aí você vai pensar, legal, né? Então os filhos dele estavam rindo, falando, que engraçado, né? Só que aí, qual que é a malícia? Olha só, e é isso que me deixa horrorizada, porque você pensa, fazer isso nos primeiros dias, vamos dizer, né? O pessoal tá alegrão lá, entra na faculdade e tal, até deixa passar. Mas não, eles faziam isso de propósito, aqueles que já tinham perdido um exame, porque vocês lembram o que eu falei lá no outro vídeo? 2 tentativas. Eles perderam a primeira, agora eles têm que passar. E aí eles sabem que a galera nova, que entrou no primeiro ano, porque eles têm aula junto, como se fosse um cursinho, né? Então a galera que chegou agora para a primeira tentativa, se passar, vai pegar o lugar deles. E eles têm a última tentativa deles. Então eles fazem toda esta zona para impedir que os novatos aprendam alguma coisa. E para que eles não passem no exame e não roubem o lugar deles, porque agora, né, como a competição já fica mais acirrada, eles só têm mais uma chance, né, eles não querem que outra pessoa pegue esse lugar deles. Então é isso que é feio, entendeu? É feio. E aí o pessoal impede, então assim, isso acontece o ano inteiro.
Não é só no comecinho, não, é sempre. Até a hora que o professor, então você imagina algazarra por 10 minutos, aí você vê que realmente não vai adiantar nada, você tenta falar, ninguém ouve, a galera joga um monte de coisa na sua direção, eles vão embora. Os professores vão embora e não dão a aula. Então os alunos ficam sem o curso. Aqueles que já tiveram no ano passado, bom, eles sofreram a algazarra daqueles que já estavam lá, né? Vocês entendem a história? É assim. E aí, às vezes eles conseguem um colega que vai passar um curso aqui, um curso ali. Eles pegam, eles vão passar para os novos? Claro que não! Você acha que eles vão passar? Se eles não querem que a galera aprenda, não querem que eles aprendam. Então, esse é o estado de espírito da galera no PACES. Então vocês podem imaginar que deve ser se alguém fala, eu vou tentar ir fazer medicina na França desde o começo então, já que o processo de validação do diploma é difícil. Boa sorte. Eu acho que não deve ser fácil, ainda mais sendo estrangeiro e não falando a língua, né, não sendo sua língua materna. Fora desse tópico, só falando, gente, eu já passei por muita coisa nessa vida, hein? E aqui passei por muito preconceito. Por ser mulher e estrangeira. Só que eu tenho 3 coisas a meu favor. Eu sou branca. E falando assim, na realidade, né, pessoal? Falando assim, realmente, sou branca, tenho estudo superior e falo bem francês. Eu fico imaginando a situação daquelas mulheres estrangeiras que não são brancas, podem ser negras ou mestiças, né, que não têm um estudo superior completo e que não falam bem francês. Na semana passada, na ginecologia, teve uma mulher da Nigéria que chegou, ela falava só inglês, sim, eu tava na urgência de ginecologia, e a secretária vem na nossa sala, e uma secretária super legal, né, nada contra ela, mas mostra um pouco do que os franceses, e quando eu digo os franceses, é assim, aquela maioria dos franceses que não tem muita experiência fora da França. E que seria a mesma coisa no Brasil. Brasileiros que não têm muita experiência de viagem, de contato com pessoas de fora. Ela chega brava na nossa sala e faz assim, alguém aqui fala inglês? Porque, tem uma mulher lá que só fala inglês e não faz o menor esforço para tentar se comunicar em francês. E aí eu fiz, não, deixa, eu falo. Todo mundo já virou pra mim, né, porque eu sou a única, né, e é um estágio que eu acabei de acabar. Então agora que eu fui embora, eles não têm mais ninguém. Eles estavam até falando que queriam me guardar só porque eu falava inglês e traduzia tudo, né, então várias consultas eu pude fazer a tradução pra eles ou fazer eu mesma a consulta porque ninguém sabia falar inglês. Desse grupo de internos que tá, de residentes que tá lá e nem dos assistentes, ninguém. Enfim, ela fala desse jeito. Como se a mulher não fizesse um esforço para falar a língua. Gente, ela não sabe. Faz um esforço para falar russo. Poxa, você não faz esforço para falar russo? Eu não sei nem por onde começar, se eu tiver que fazer um esforço para falar russo. Então, sabe, uma atitude assim, então... E aí eu fui, conversei com ela, fiz todo o atendimento, mas assim, né, num acolhimento, né, humano. Que eu falei, gente, não dá pra você ficar brava com a pessoa que ela não fala a língua. E não fazia muito tempo que ela tava aqui. Quando faz muito tempo, realmente tem pessoas que eu conheço que a hora que você vai ver, faz 6 anos que mora na França e não fala nada da língua, realmente você começa a se perguntar, né? Poxa, mas como é que a pessoa faz no dia a dia dela, né? Pra ir num supermercado, né? Porque geralmente são pessoas que vêm de outros países em família, né? Então porque o marido veio trabalhar ou, né, enfim, vem no grupo, né, cultural deles e continuam falando a língua materna deles nesse grupo. E aí a pessoa não aprende, não desenvolve muito bem o francês, né? Então, e mais uma vez, saí totalmente do assunto, gente. Essa é a Fernanda, por isso que, né, só quem gosta fica no canal. Voltando para o nosso tema, hoje eu queria continuar o processo, né, dos estudos de medicina. Vocês viram que ela diminuiu, né, gente? Eu tive que trocar aqui, né? A maior era das crianças e eu perdi, né? Foram 4 contra 1. São 3 crianças e daí não deu certo. Então eu fiquei com a mini lousa. Então eu virei ela pra poder fazer de novo o nosso esqueminha França-Brasil. E só pra falar um finalzinho do externat, que eu esqueci de falar no outro vídeo. Dá uma olhada aqui no outro vídeo. Durante o externat, os alunos ganham uma bolsa. Eles ganham uma bolsa de mais ou menos 300 euros. É um pouquinho mais, eu não sei falar precisamente quanto, mas um pouquinho mais de 300 euros por mês. Diferença do Brasil. No Brasil, né, então o externat, que é o equivalente ao nosso internato, a gente não ganha bolsa. Só que lembrando que na nossa faculdade pública do Brasil, nós não pagamos nada,
Inclusive não pagamos inscrição todos os anos, e eles todos os anos têm que pagar uma inscrição de 500 euros. Então, né, diferenças aí. A inscrição é uma vez só, tá? É a inscrição para o ano, tá? Muito bem, vamos lá. A gente vai falar hoje então do internat, e como eu já tinha falado um pouquinho no finalzinho do vídeo anterior, internat é o equivalente à residência médica. Então vamos lá, se eu não me engano, eu tinha posto vermelho para a França, né, e preto para o Brasil, era isso? Se não for, foi mal, pessoal. Então vamos lá, nós temos aqui internat, equivalente a residência. Não vou repetir residência médica, vocês já entenderam que é residência médica, né? Não que é residir na França. Que por acaso uma vez eu escrevi um e-mail para o consulado brasileiro perguntando como que eu poderia fazer a minha residência médica na França, e eles entenderam residência, e ele me respondeu que só se eu tivesse visto, então assim, eles não entenderam nada. Muito bem, voltando para o nosso tema, como que funciona o internat no Brasil? Primeiro, então, a residência médica no Brasil, porque não é todo mundo que sabe. Eu sei que a gente tem, né, uma comunidade, já começamos a ter a nossa comunidade, pessoal, que não é só da medicina, e muito legal, que bom, continuem divulgando aí, porque eu quero pessoas de todas as áreas, né, não é pra ficar fechadinho em medicina, não. Então, só pra explicar. Quando a gente termina a faculdade de medicina, eu expliquei pra vocês no outro vídeo, a gente termina os 6 anos, nós somos médicos, podemos nos inscrever no CRM, né, no Conselho de Medicina, e temos o nosso número, né, pra poder atuar. Então, podemos atuar. Podemos ficar sem residência, né, ou, né, isso pode acontecer, por exemplo, eu posso começar a dar plantão em pronto-socorro, acontece muito no Brasil, a gente se forma e vai dar plantão em pronto-socorro, pra começar a ganhar um pouco de dinheiro. Eu tô vendo aqui que já tá ficando um pouco longo o vídeo, já avisando vocês, se precisar, farei em pedaços, né? Então a residência no Brasil não é obrigatória, né? A gente pode ficar sem residência, dar plantões em pronto-socorro pra ganhar um pouco de dinheiro, porque os plantões pagam bem, e começar a vida, porque é caro, né, gente? Não é assim, terminei e vou abrir meu consultório, como se o consultório fosse a coisa mais barata do mundo, né? Você precisa de material, você precisa, né, às vezes você precisa de aparelhos, é caro, né? Não é barato. Então, muita gente faz isso. Só que, cada vez mais, né, os médicos preferem fazer a residência médica, porque ela, né, quando a gente tem uma especialidade, é como se fosse um a mais, né, um plus. Mas eu acho que a gente deveria voltar um pouco àquela história de ter um médico clínico geral mesmo, o generalista, que vai cuidar de você, da sua família, porque é muito importante ter alguém que tenha uma visão geral para poder te orientar. Se ele diz, olha, não vou saber lidar com isso que é muito específico, pelo menos ele te direciona, né, no caminho certo, porque às vezes a gente tem uma dor, por exemplo, no braço, vai pensar que é uma questão ortopédica e não, é neurológica, né? Então, assim, é difícil, né, pra descobrir qual especialista você deve ir em certos casos. Então, eu acho que a gente tem que começar a voltar um pouquinho naquela ideia do médico da família. Foi pensando nisso que foi criada a residência de medicina da família e comunidade, né? Então, nessa residência, o esquema, se eu não me engano, porque na época eu procurei, né, era uma das coisas que eu tinha em mente, né, de fazer, são, então, 3 anos, 6 semestres. Então, eles estão capacitados para fazer também a parte pediátrica e ginecológica, né? Então, para explicar um pouquinho aí pra vocês. E como que é? A gente tem que passar por uma prova, que é muito concorrida, né? Porque, às vezes, dependendo da especialidade, na minha época, o que era mais concorrido era dermatologia e oftalmologia, não sei se ainda é assim, mas tem muita gente que, né, muita gente queria essas especialidades, então a concorrência é alta, né? E é como se a gente começasse tudo de novo, né? A gente vai se inscrever numa faculdade específica. Então, eu posso prestar a prova de residência médica na Unicamp mesmo, de onde eu era, ou na USP, ou na Unesp, né? Só que aí eu vou mudar de faculdade. Passando nessa prova, eu vou acabar mudando de faculdade, né? Então, inclusive, tinha algumas pessoas que, né, quando passavam na residência na Unicamp mesmo, falavam assim, o bom filho a casa torna, né? No sentido, não larguei minha casa, né? Não fui pra outro lugar.
E sem julgamento, sem pessoal, só falando assim, que né, a galera apreciava, gostava de ficar na mesma faculdade onde sempre esteve. Mas para aqueles que eram de São Paulo e estudavam na Unicamp, às vezes era mais fácil, né, se eles conseguissem passar na USP ou na Unifesp, ficar em São Paulo mesmo, perto da família, enfim. Só explicando, né, para quem não é da área. Uma vez entrando na residência, o que acontece? Você tem todo um programa. Isso está acessível para todo mundo. Você pode entrar no site da USP, da Unicamp, da Unifesp, de onde for, e procurar residência médica de seja o que for, né? E você acha o programa. Existe um programa. Eu sei porque na época eu pesquisava para ver, né, qual que eu ia fazer. E aí, você vê tudo. Quando eu digo você vê tudo, é no sentido, por exemplo, eu estava pesquisando para medicina da família e comunidade. Então eu fui ver o plano da USP. Eles mostram os 3 anos e tudo que você vai fazer em cada semestre. Então você vê, né, na ordem onde isso vai acontecer, onde você vai trabalhar, porque isso influencia, é assim também que as pessoas escolhem, né, onde elas vão tentar a prova de residência e se elas passaram em vários lugares, escolher onde elas vão. Então, qual programa é mais reconhecido, qual que é melhor, qual que condiz mais com o que ela pretende fazer, né, que é mais o perfil dela. Então esse programa já é feito, você vê a ordem dos estágios, você vê onde você vai, por exemplo, se é no centro de saúde, em qual bairro, se é longe, se não é, se tem como você ir de metrô ou tem que ter um carro, vocês estão entendendo? É mais ou menos assim, então você já tem uma ideia e você pode se programar. Como que é aqui? Óbvio que é tudo diferente, mas é óbvio que eu já mostrei pra vocês que é totalmente desorganizado, né? Então, tirem essa ideia linda de que, ai, mas nas Europa, né, tudo é organizadinho. Mas não é, você acha, menina? Imagina. Vamos lá, como é que faz o internato? Tem uma prova? Tem uma prova, nisso é parecido. Só que é obrigatório, né, que eu já expliquei, eles não podem atuar. Se ele não pode atuar sendo médico, né, terminando ali os 6 anos, então tem que fazer a prova da residência. E eles vão fazer a prova que se chama ECN.